Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ensinando a geografia na história brasileira. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a história do ensino da geografia no Brasil. E essa ciência, ela faz parte da humanidade desde os tempos mais primórdios, né? Mas destacou-se muito principalmente durante a Idade Moderna, quando os países da Europa deram aquele início às navegações e ao período do mercantilismo. Mas ela só foi considerada realmente uma disciplina séria e realmente necessária depois do século XVIII. Foi quando diversos pensadores e teóricos eles começaram a estudar não só o espaço geográfico natural, mas também o espaço que a própria humanidade constrói e modifica. Com isso, surgiram as várias fases da geografia que estudamos e ensinamos hoje em dia: o determinismo geográfico, a geografia regional, a revolução quantitativa e a geografia radical. Bom, com tudo isso, pessoal, atualmente, então, o território ainda é influenciado por normas institucionais do passado. Sem entender essas regras, nós não vamos conseguir compreender bem os espaços atuais e nem vamos saber como intervir de uma forma eficaz e necessária sobre eles, seja para melhorá-los ou seja para modificá-los. Pensando então em um contexto histórico, a geografia só virou matéria obrigatória nas escolas do Brasil em 1837. O Colégio Dom Pedro II foi o primeiro a implementar essa matéria na grade. O objetivo principal era político e, de comando, visava ali preparar aqueles que seriam a elite do Brasil para ocupar cargos políticos. Dessa forma, atendia a necessidade de administradores que fossem aptos a desenvolver o pleno domínio do litoral e futura expansão ao oeste, desbravando dessa forma o território que por muito tempo foi motivado de conflitos, tanto internos como externos. E lá por volta de 1900, a ciência então se consolidou nas escolas de praticamente todo o território brasileiro. A principal característica desse momento era a disseminação da ideia de conhecer os aspectos naturais regionais, com o objetivo de criar no estudante um sentimento de patriotismo e identificação com o território e a pátria. 5 anos mais tarde, em 1905, ocorreu então o lançamento do livro Compêndio de Geografia Elementar de Manuel Saad Ali-Ida, um compêndio elementar de geografia. O foco, então, foi a principal obra, que era abordar as questões do Brasil de uma forma regionalizada, visando conhecer melhor os aspectos regionais do país. Vejam vocês que mais para frente, já no ano de 1934, a geografia ela chegou às universidades. O curso foi implantado primeiramente na Universidade de São Paulo. O quadro de professores era formado por docentes de tendências tradicionais, por influência da escola francesa. Um pouco depois, um pouco mais tarde, lá pela metade da década de 60, nós tivemos então um francês que publicou aí a sua obra de geografia do subdesenvolvimento. E a partir desse momento, então, teve início as primeiras propostas vindas das ideias da geografia crítica no Brasil. Nos anos 70, que foi, na verdade, o principal período aí em que o país vivenciou o regime militar. A geografia e a história foram unificadas em uma única disciplina denominada Estudos Sociais. Essa iniciativa do governo militar, ela visava coibir aí o surgimento de movimentos apoiados na ideia de que a geografia e a história poderiam ser, na verdade, uma ameaça política. Na década de 70, mais especificamente em 1978, o maior geógrafo brasileiro, Milton Santos, ele lançou uma obra intitulada Por uma Geografia Nova. Esse trabalho, então, ele demonstrava, claro, a importância das realizações de estudos mais aprofundados e direcionados às relações e os seus problemas, ok? Muito bem, pessoal, vejam vocês que 12 anos mais tarde, então, foi publicada aí uma pesquisa. Essa
pesquisa ela conseguiu comprovar o baixo nível de conhecimento acerca da geografia, o que incentivou a serem abertos no Brasil debates e discussões sobre a questão, sobre as perspectivas da ciência para o século XXI, especialmente nesse processo de ensino-aprendizagem. Em 1993, então, um núcleo de pesquisa sobre espaço e cultura da Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi inaugurado. E, por fim, uma das mudanças de maior relevância do Brasil aconteceu em 1998, com o lançamento oficial dos Objetivos da Geografia, que afirma que os educandos eles devem conhecer e compreender as relações entre a sociedade e também a dinâmica da natureza e suas paisagens. Ok? Pessoal, por hoje é só. Mas eu espero que você tenha gostado da nossa aula. E não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal. Ok? Até mais, pessoal!